gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início em mais este culto, nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a direção, a bênção e sua graça, pedindo perdão também pelos nossos pecados, nossas fraquezas, e agradecendo a Ele pela vida, pelas bênçãos, pela saúde e pela paz. Vamos orar então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Senhor, nós estamos agradecidos a Ti por mais este momento de bênçãos, de fé, quando estamos reunidos com os nossos amados irmãos em diferentes partes, em diferentes lugares, todos pela fé, unidos ao redor da Tua Santa Palavra, e nós estamos cultuando ao Senhor. Nós estamos desejosos de aprender, de alimentar a nossa alma através da Tua Santa Palavra, meu Pai. E nós pedimos que o Senhor abençoe a cada irmão nesta hora, cada um, dando a bênção, a vitória e a paz. No nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. A escritura que vamos ler, meus amados, está na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. E nós leremos a partir do versículo 10, né? Gálatas 1, começando no versículo 10. E nós teremos agora, como acostumamos fazer, né? A parte de louvores, os hinos que vamos cantar, e nós convidamos a todos os nossos irmãos para adorarem ao Senhor, para cantarem. Não negue o seu louvor a Deus. Ele é digno do seu louvor. Ele é digno do meu louvor. E façamos isso com a nossa alma, com alegria, com regozijo e gratidão no coração, não é? Cantemos todos agora. Cantemos. Jesus quer entrar hoje em teu coração.
coração, porque não abres então? Não deixes que nada lhe ocupe o lugar. Oh, que resposta vais dar? Vezes sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também, a ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Se um passo tu deres pra teu Salvador, ele te espera com amor. Unido a Jesus, toda treva se esvai, e ele morar em ti vai. Vezes sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também, a ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Escuta a voz do meu Jesus, segue-me, 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 guiar-te-ei a eterna luz. Segue-me, 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 por ti eu toda a lei cumpri, por ti o amargo fel bebi, por ti a morte já sofri. Segue-me, 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 liberto dos pecados teus. Segue-me, 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 guiar-te-ei aos altos céus. Segue-me, segue-me, segue-me. Oh, quantas vezes te chamei e tu quebraste a minha lei, mas fiador teu eu fiquei. Segue-me, 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 em mim tu podes descansar. Segue-me, 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 em teus cuidados me entregar. Segue-me, 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 eu sou teu Deus, teu Salvador. Eu te amo muito, ó pecador. Oh, deixa todo o teu temor. Segue-me, segue-me, segue-me.
Manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti, por mim. Eis que ele a porta espera, velando, vela por ti, por mim. Vem já. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó, vem pecador, pois que esperamos Jesus convidando, convida-te sim a mim. Oh, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó, vem pecador. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim nos esperam, esperam por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó, vem pecador. Ó, grande amor que Jesus nos tem dado, dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado, veio por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó, vem pecador. Amém. Graças a Deus, que Deus aceite a nossa adoração, que naturalmente, por certo, tem saído do profundo das nossas almas. Que Ele aceite e seja louvado e adorado pelo seu povo. E agora, meus queridos, vamos então aqui à leitura bíblica, conforme anunciado no capítulo 1 da carta de São Paulo aos Gálatas, e começaremos no versículo 10, não é? Porque persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes
qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Amém. Vamos parar aqui, não é? Nós chegamos até o versículo 20. E é muito bom ler as Escrituras. Eu sempre digo que eu admiro muito o ministério do apóstolo São Paulo, não é? Foi um ministério extraordinário, levantado diretamente por Deus, e ele mesmo confessou aqui que não era nada simpatizante do Evangelho, e ele perseguia mesmo, e aprove a Deus então fazer isso com ele, convertê-lo, revelar a ele os mistérios do Evangelho e assim por diante, não é? Então, aqui no verso 10 que nós lemos no princípio, diz assim: porque persuado eu agora homens ou a Deus? Então, a função de São Paulo, depois de sua conversão, era persuadir as pessoas. E ele então está dizendo aqui, eu estou persuadindo as pessoas a quê? Para ficar de acordo com o que pensam os homens ou ficar de acordo com Deus, não é? É isso que ele fez, essa pergunta que ele fez aqui. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Às vezes eu me atenho assim a alguma expressão e fico ali por minutos pensando naquilo, não é? Por exemplo, você já pensou no que seria ser servo de alguém? Né? Ser servo de algo? Porque muita gente às vezes é servo, mas ele é servo de um vício, ele é servo de um amigo às vezes o marido é servo da mulher dele, né? Ao invés de servir a Deus, ele precisa servir a mulher, porque a mulher não quer que ele sirva a Deus, então ele não serve, né? Ou então vice-versa, a mulher é serva do marido, ela tem vontade de servir a Jesus Cristo, mas não pode fazer isso porque o marido não deixa, então ela obedece o marido e ela fica sendo serva do marido, né? Servo do dinheiro. Uma coisa que é muito importante nós sabermos, que o dinheiro ele é indispensável para nós nos dias da nossa vida aqui, quando a gente vive aqui. O dinheiro é indispensável. Nós precisamos dele para tudo, para comprar o alimento, para pagar a água que nós bebemos, né? Para pagar a energia que nós estamos gastando agora mesmo aqui para estar gravando a mensagem, o culto. Nós estamos gastando energia, nós precisamos de dinheiro para pagar essa energia, né? E assim sucessivamente, não precisa ficar detalhando tanto, né? Mas o que você não pode, e nem eu posso, é ser servo do dinheiro. Porque a Bíblia diz
que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas sim o amor ao dinheiro. Então, se você é servo do dinheiro, então ele é que te domina. Você tem que ser dominado pelo seu senhor. Agora, aqui ele disse assim: eu estou agradando a Deus ou aos homens? Se eu estivesse tentando agradar aos homens, então eu não seria servo de Cristo. Quer dizer, eu não seria servo daquele que eu perseguia. Não é interessante observar essas expressões? Eu hoje, diria São Paulo, né? Eu hoje estou sendo servo, estou sendo escravo daquele a quem eu perseguia. Então, para isso acontecer com uma pessoa, é necessário que haja uma grande mudança nessa pessoa. E tem que ser uma mudança feita por Deus. Não é só porque a pessoa é volúvel, não, e muda de posição a qualquer momento. Não é isso. Não é? Então, mas ele disse aqui, se eu tivesse querendo servir aos homens, eu não seria servo de Cristo. Portanto, eu não estou interessado no que os homens digam, se eu estou certo ou errado. Eu estou me importando em servir aquele a quem Deus me revelou que eu deveria servir, que era Cristo. Por isso, lá no caminho de Damasco, ele, quando a luz se abateu sobre ele, ele ficou cego, né? E da voz, daquela coluna de fogo saiu uma voz e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: mas quem és tu, Senhor, que eu persigo realmente? Quem é o Senhor? Ele disse: eu sou Jesus Cristo, que você está perseguindo. Então, veja bem, foi necessário que algo muito tremendo acontecesse com ele para que ele deixasse de perseguir alguém e se tornasse servo daquele alguém, né? Muito bom assim a gente pensar nessas coisas, né? Mas vamos deixar assim, porque nós lemos 10 versículos e se nós ficarmos aqui meditando, o tempo vai se esgotar e nós não vamos nem ler a mensagem que nós estamos estudando, que é presumindo, né? Mas depois os irmãos continuem lendo, continuem meditando no que ele está dizendo e assim por diante. Isso é muito bom, não é? Vamos aqui. Nós estamos então parados, como eu já disse, a mensagem é presumindo, e nós estamos parados no parágrafo 26. Então, vamos daqui em diante, meditando, extraindo essas pepitas que tem para nós na mensagem do profeta de Deus, não é? E isso vai nos edificando espiritualmente. Temos também pregadores de denominações, grandes denominações, através da nação. Esses ministros pregam a doutrina de suas denominações, presumindo que eles estão fazendo exatamente o que é correto. Então aí já nós faremos uma pausa, porque ele está citando aqui um exemplo de homens que possam existir, não é? Que pregam a doutrina de suas organizações, de suas denominações. E aí eles não estão assim preocupados em saber se aquilo é realmente a vontade do Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo disse, se eu fosse agradar aos homens, então eu não seria servo de Cristo, não é? Então, cada um de nós teríamos que atentar para isso. O que eu estou pregando, eu estou agradando ao Senhor Jesus Cristo ou estou agradando a minha tradição religiosa, a minha organização, não é? Então, eles pensam que estão fazendo a coisa correta. Muitos deles não se importam com o quanto aquilo seja contrário à Escritura, não é? Eles presumem que estão fazendo a coisa correta.
Porque São Paulo disse, ainda que nós mesmos, não é? Ou um anjo do céu viesse pregar a vocês um evangelho que vá além do que eu já vos tenho pregado, seja anátema, seja excomunhão, não é? Seja uma abominação a Deus. Nem que fosse eu voltando outra vez aqui, dizendo aquilo que eu falei não estava certo, eu vou acertar aquilo, eu vou corrigir aquilo. Então ele disse, seja anátema. Porque quando foi pregado da primeira vez, foi a revelação do Senhor Jesus Cristo. Então vocês têm que ficar com essa revelação. É isso que ele está dizendo aqui, né? Agora, a coisa correta, quando eles pregam aquela doutrina, seja o que for, eles presumem que aquilo é apenas o que Deus requer. Um determinado credo ou uma certa afiliação, eles pensam que aquilo é tudo o que Deus requer. Eles presumem que eles estão levando as pessoas para o céu através de se unirem a uma igreja e pregando um credo. Eles presumem que aquilo está bem, que aquilo é tudo o que você tem que fazer. Ponto final. Vou dar uma pausa aqui, não é? Um grande erro que ocorre entre as pessoas chamadas convertidas, que eles se convertem, ou melhor, se unem, não é? Passam para uma certa igreja, para uma certa denominação, para um certo grupo, não é? E pensam que está tudo resolvido para ele. Eu passei para a melhor igreja que existe na Terra e agora todos os meus problemas estão resolvidos, a minha salvação está garantida e assim por diante. Infelizmente, não é assim. Você pode fazer parte de qualquer igreja, de qualquer movimento, de qualquer grupo, não importa o nome, que são milhares, né, de nomes, né? Não importa o nome, se você disser assim, então é só do tabernáculo que eu posso ser, que eu posso me afiliar e aí eu estou certo, eu diria não. Nem do tabernáculo. Não é se juntando a um grupo, seja tabernáculo da fé, seja qualquer outro tipo de igreja. Estou falando o nome da minha porque eu seria suspeito no caso, né? Então, isso não resolve o problema da alma das pessoas. É outra coisa que nós precisamos ter. Nós precisamos ter uma experiência com Deus e ter a vida. Por isso que o Senhor Jesus Cristo prometeu e cumpriu quando ele disse, eu vos enviarei o Espírito Santo que ficará para sempre convosco. Seria o batismo com o Espírito Santo. É por isso que tem que ter o batismo com o Espírito Santo depois que nos convertemos, porque o batismo com o Espírito Santo não é dom, não é pregar bonito, não é ter um dom maravilhoso, a facilidade com as palavras, não é isso. Não é dom de falar em línguas estranhas, não é dom de curar os doentes. Tudo isso pode ser dons do Espírito Santo, mas não é isso que conta. O que conta é você ser batizado com o Espírito Santo, porque batismo com o Espírito Santo é a vida de Deus no crente. É o Espírito que estava em Cristo morando em você. E é claro que um corpo sem Espírito, ele é morto, não é? Se tirar o seu espírito humano de você, você está morto, você está inerte. Então, espiritualmente, se tirar o Espírito Santo de um homem, ele fica simplesmente uma pessoa carnal. Um religioso carnal. Então, o que conta é o Espírito de Cristo morando dentro da pessoa. Isso chama-se batismo com o Espírito Santo. Então, aí você pode ser de qualquer grupo que você fará a coisa certa, né? Então, vamos aqui, mais um pouco. Tem que fazer. Mas que engano é aquilo? Aquilo é um engano terrível, apenas presumindo.
Há somente um credo na Bíblia. Opa! Eu quero saber esse então, qual é? Qual é o credo, né? Será o credo dos apóstolos? Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não, não é esse credo não, né? Mas ele disse aqui, há somente um credo na Bíblia. Este é Cristo. Amém? Não é recitar um tipo de oração decorada ou um tipo de reza decorada. Isso não resolve a vida de quem quer que seja. Infelizmente, as pessoas precisam saber dessas coisas, né? Há somente um credo na Bíblia. Esse é Cristo. Vem? Nós somente temos. Conhecê-lo é saber, é ter vida. Fora disso, não há nenhum caminho para a vida sem conhecer a Cristo através de sua experiência com Ele e não se unindo a uma igreja ou recitando um credo. E quando trazemos isso a essa condição superficial, esta é a razão pela qual temos festas com bebidas no ano novo dos assim chamados cristãos. Esta é a razão pela qual temos celebrações de Natal e de Ano Novo e outros dias. Esses outros dias santos, aqui ele diz, e outros dias santos e assim por diante. Esses outros dias santos, vamos fazer uma comparação. Quando a gente era garoto, criança, né, nós fomos ensinados, e quem sabe até hoje muitos ainda são ensinados assim, que em um certo dia santo chamado Sexta-feira da Paixão, a gente não pode comer determinadas comidas, não pode comer carne, né, porque é pecado, representa que estaria comendo a carne de Cristo, né? E coisas assim. Isso é tudo superstição. São superstições através das quais as pessoas são guiadas. Que é interessante, você fica observando. Você cruzaria seus braços e ficaria observando as pessoas, né? Elas não comem carne, às vezes não comem ovo, porque elas foram ensinadas assim. Mas depois elas vão lá no bar e tomam um bom gole de cachaça. Tá vendo? Não precisa ser nem cristão para perceber, é só usar inteligência. É só usar inteligência. Quer dizer, se eu não posso comer comida, então como é que eu posso tomar um bom gole de cachaça? Né? Mas faz isto, acontece isto, né? E às vezes não pode comer a comida, mas pode fazer outras coisas. Pode cobiçar, pode mentir, né? Então, infelizmente, isso é uma religião formal, uma religião vazia, que não tem nada com Deus, é só uma religiosidade. Mas isso não quer dizer que as pessoas são más. Você entendeu isso? Isso não quer dizer que aquela pessoa que está fazendo isso é má. Ela simplesmente está sendo enganada por um credo. E ele disse, então nós não temos que ter nenhum credo. O único credo nosso é Jesus Cristo, só mesmo, né? A razão pela qual as pessoas fazem isso é porque isso é tudo o que elas sabem fazer. Pobres pessoas estão enganadas, mulheres boas, honestas, caridosas, mães de famílias decentes, homens bons, né? Mas eles estão pensando que estão corretos, que estão certos, mas estão errados. Eles não sabem fazer outra coisa melhor. É por isso que o evangelho tem que ser pregado a todo tempo, em todas as oportunidades. É preciso se falar do evangelho para as pessoas. E muitos não vão gostar, muitos vão se irritar com você, mas você continua, vai para frente, vai falando para outro, não é? E assim por diante. Isso é tudo o que elas sabem fazer. Ora, com certeza, se há algo que faz com que as pessoas desejem realizar alguma coisa naquele dia,
deve haver algo verdadeiro para ser feito. Há algo em algum lugar que é a coisa correta. E se fazer, correta a se fazer. Se aquela é a coisa errada a fazer, ora, deve haver uma coisa, uma correta para cada errada. Isso aqui é bom, hein? Cada coisa errada tem uma coisa correta para corresponder, não é? Àquela. Aí você diz, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Sabe por quê? Porque a coisa errada é simplesmente a perversão da certa. Quando saiu uma doutrina errada é porque foi a perversão da verdadeira. Quando uma coisa errada é feita é porque foi a perversão da correta, da certa. Então por isso ele disse aqui, para cada coisa errada, ou então não existiria o certo. Pois então tem que haver um pró e um contra, negativo e positivo. Tem que existir um dólar verdadeiro para que o dólar falso possa ser feito, ou o dólar falso seria um dólar real. Não é? É tão simples assim. Quer dizer, se não existisse vamos falar no nosso real, no nosso dinheiro, não é? Se não existisse uma nota de R$100 verdadeira, para que depois o falsário fizesse uma outra nota parecida, mas que fosse falsa, né? Se não existisse a verdadeira, aquela que aquele falsário fez seria a original, né? Então ela não seria falsa, não é certo? O falso é a cópia do verdadeiro, é sempre assim. E quando vemos uma denominação ou um grupo de pessoas que está faminto por algo, e elas vão a uma igreja, elas se unem à igreja, elas mostram que há algo pelo qual estão famintas. A alma humana clama por algo. Ela sabe que há algo que a trouxe aqui. Ela sabe que há algo que está além daqui. Sabe que elas vieram da escuridão e voltarão para a escuridão, e elas querem saber de onde elas vêm e para onde elas estão indo. Agora, se aquela fome está ali, você nunca pode obter isto esvaziando a sua mente. Quer dizer, tem uma fome ali na alma da pessoa, que é aquele ser invisível, que na verdade é a natureza do espírito da pessoa, né? Se tem uma fome ali, uma sede de algo, e ela não sabe onde está isso que ela está querendo, não é? Então é porque tem que ter em algum lugar a resposta para aquilo. Então olha só, você sabe, eu ouvi, alguém estava na reunião aqui há algum tempo atrás, alguém disse, apenas esvaziem suas mentes agora, apenas olhem diretamente em direção aos céus, esvaziem suas mentes, você obterá uma experiência, e sem dúvida é o que você faz. Isto é correto, mas obtém uma experiência, mas que experiência? Veja você, quando você faz aquilo, você simplesmente abre sua alma para Satanás. Já que essa não é a via que Deus trabalha, então quando você faz isso, você abre o caminho para Satanás operar e te enganar. E ele vem e engana. Com certeza, não é? Ele te dará algo, isso é verdade, mas eu acho que uma pessoa que está vindo para Cristo deveria vir com toda a inteligência que ela possui e citando cada promessa na Escritura em sua mente quando vierem até ele. Mantenha sua mente em alerta.
quando você vier a Cristo, não a deixe vazia. O diabo lhe fará fazer algo, vem? Então isso aqui é um conselho muito importante para nós, para todos nós. Quando viermos a Cristo, vamos ampliar um pouco isso aqui, não quero dizer somente para a questão da salvação da alma. Quem sabe uma outra questão qualquer, de você precisar de uma bênção, da solução de algum problema, alguma coisa. Então, quando viermos a Cristo, então nós temos que manter a nossa atenção muito aguçada e nos lembrando da palavra de Deus, para que Satanás não nos engane, né? Eles te darão uma sensação, ele pode fazer isso também, mas você deseja uma experiência, algo que a Bíblia ensina, algo que seja real. Então eles vão embora presumindo, bem, um pequeno abalo nervoso, eu vi uma luz diante de mim, ou algo assim, eu tenho isto, e eles nunca vivem nem um pouquinho diferente. Deu para entender o que ele disse? Ele disse assim, que a pessoa fala, puxa vida, eu fui na igreja, eu senti uma coisa estranha, eu senti um arrepio, eu senti algo assim tão maravilhoso e tal. E isso seria muito bom, é claro, não é? E você também não vai dizer que a pessoa não sentiu nada. Você não tem esse direito, nem eu, ninguém tem esse direito, né? Falando, mentira, você não sentiu nada, não. Ele está dizendo que sentiu, mas então você observa um detalhe. Se amanhã os comportamentos dele serão diferentes. É isso que ele está dizendo aqui. Sentiu isso, sentiu aquilo, mas amanhã ele não está nem um pouquinho diferente. Foi no culto, vai no culto, ora, canta, faz tudo, volta embora, é religioso, mas não muda nada. No outro dia a mesma coisa. É a mesma pessoa iracunda, é a mesma pessoa incompreensiva, é a mesma pessoa cobiçadora, né, de coisas que não lhe pertencem, seja objeto, seja mulher, seja o que for, né? Então, que tipo de experiência é essa que não muda nada, não traz nenhuma diferença no comportamento das pessoas? Porque quando esse único credo que nós temos, que ele disse aqui, que é Cristo, entra em nós, as coisas mudam. Nossas atitudes mudam. Aleluia. Eles vão diretamente para fora. Muitos deles vêm e dizem, sim, eu recito esse credo. Eu creio que estou bem agora. Agora, você presume que você está bem. Você apenas pensa que você está. Agora, quando eles fazem isto, então as pessoas vêm e se unem a essa igreja, presumindo que eles estão fazendo o que é correto. Como eu já disse, em qualquer grupo, não tem diferença nenhuma. Não adianta nada vir se unir com o tabernáculo da fé, não. Não resolve nada do mesmo jeitinho que não adiantaria se unir com qualquer outro também. É outra coisa que nós precisamos mesmo, né? Que é algo dentro de nós, fazendo o que é correto. E para muitas delas, é pedido apenas que tomem um credo e vivam através dele, aspergindo um pouquinho de água sobre elas e tornando-as membros de igreja, e todas elas ficam bem. Então, estas pessoas saem honestas, boas pessoas. Aqui ele pôs um parêntese, né? Estas pessoas saem, aí ele pôs um parêntese, honestas, boas pessoas. Fecha o parêntese, né? Como eu tinha dito aquela hora, elas são pessoas boas, né? Nós não deveríamos deixar elas serem enganadas. Isso é certo. Presumindo em que elas estão indo no caminho em direção ao céu.
Agora, é aí onde vem o problema. Pessoas que pensam honestamente e creem que se elas não são trazidas a uma determinada condição ou a um determinado lugar, ou fazem um determinado compromisso ou algo assim, que aquilo é tudo o que Deus requer, guardar um mandamento ou viver através dos 10 mandamentos ou algo assim, realizar uma boa ação, programas sociais, dar algo aos vizinhos. Olha como que elas são boas, né? Vizinho está passando necessidade, pega, leva uma cestinha básica para o vizinho e tal, né? Eles presumem que isso é religião e isso é tudo o que eles têm que ter. Mas quão errado é isso? Agora, estamos vivendo num tempo que é mais tarde do que pensamos. Ano após ano, vindo a Phoenix e outros lugares, eu gostaria de saber se estamos aqui no ano que vem. Eu gostaria, então, quando eu partir, eu fui honesto. Eu não sei se vou estar aqui o ano que vem, ele está dizendo. Mas quando eu partir, se é que eu não possa estar mais aqui o ano que vem, eu teria sido honesto? Fui eu honesto? Fui verdadeiro? Não é? Enfim, fui eu honesto? Coloquei eu tudo claramente como eu sabia que deveria ter colocado? Senhor, segui eu tuas instruções? Disse eu alguma coisa que fosse contrária à tua palavra, ou guardei eu corretamente toda a palavra da tua palavra? Porque estas mesmas pessoas se levantarão comigo no julgamento e eu terei que dar conta pelo o que eu disse. Pelo o que eu disse. Enquanto eu estava neste determinado lugar. É a mesma coisa acontece comigo agora, nesse momento. E a mesma coisa acontece com qualquer outro pregador. Não é só comigo, não. Com todos, né, que tentam ensinar o caminho da salvação para as pessoas. Eu estou falando especificamente porque o profeta se colocou na linha aqui de fogo, né? Então nós nos colocamos junto com ele, na linha de fogo. Mas não é só eu e o profeta, não. Todos os pregadores, você pega a Bíblia, você vai lá no púlpito, você prega, você sabe que no dia do julgamento, se você ensinou errado e as pessoas se perderem, elas se levantarão naquele dia para te acusarem e cobrarem de você. É isso que ele está dizendo aqui. Mas as pessoas, após estes ministros, eu creio, presumindo segundo tanta educação, e obtendo graus disto e daquilo, e aprendendo um credo de uma igreja, e voltando e tomando um trabalho pastoral. E eu creio com honestidade e sinceridade, simplesmente tão sincero quanto qualquer um poderia ser. Mas a sinceridade não torna isto verdadeiro. Isso não é totalmente a verdade. Não é brincadeira não, né? A nossa sinceridade não torna aquilo verdadeiro se é que aquilo está contrariando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Eu me coloquei e aqui há não muito tempo atrás, na Índia, eu os vi com um ídolo que tinha rubis em suas orelhas e custava milhares de dólares e uma face com uma aparência horrenda, com grandes olhos, e vi os sacerdotes derramarem água sobre um homem com o seu corpo cheio de anzóis, com pequenas bolas de água penduradas nele,
e os vi tomar um buraco de fogo com mais ou menos 30 jardas de comprimento, talvez 10 pés de largura e vários pés de profundidade, brancas de fogo, e vi os homens com todas aquelas torturas. Talvez estivessem em seus lábios, se ele tivesse mentido ou cometido alguma mentira, fazendo penitências, tirando sua língua para fora e colocando-a em seu nariz, e enfiando lanças através do seu lábio superior, e tirando-as através de sua testa, aqui, e tirando-a para fora assim, todos os tipos de coisas horrendas, e os sacerdotes derramando água benta sobre ele E eles matam um bode, e então fazem o sacrifício de sangue para andar através do fogo, presumindo que eles estão fazendo a vontade de Deus. E eles são sinceros. Vejam só, e eles são sinceros. Lá embaixo na África, os vi pegarem criancinhas simplesmente pequenas, criancinhas negras, gordas, os bebezinhos, e os levarem. O feiticeiro apanha uma faca e os corta, e esfregam aquela coisa de tinta, de sementes em suas faces, e as desfiguram e castram as garotinhas e assim por diante, para fazê-las virgens, e todo tipo de comportamentos estranhos, assim, com a mais profunda sinceridade. Com certeza eles o fazem. Olha isso, que triste. Eles não estão fazendo aquilo porque você diria, mas eles são bandidos? Não! Eles não estão fazendo isso por serem bandidos. Eles estão fazendo isso por serem sinceros, por pensarem que Deus requer, Deus recebe isso, não é? E eles o fazem. Prostram diante de ídolos e até mesmo dão suas vidas com a mais profunda sinceridade, mas não é a sinceridade que faz isso. Eles estão presumindo que aquilo está correto. Eles apenas pensam que é correto. E você, olhando para eles e pensando que eles devem ter sido ensinados diferentes, mas na América estamos igualmente ruins, se não estivermos pior. Então lá, pelo menos, quem sabe, eles não tivessem tido um ensino diferente, não é? Mas cá para nós, nas Américas, nós temos tido ensino diferente, não é? Então a nossa sinceridade, se é que nós permaneceremos no nosso engano, a nossa sinceridade não vai resolver nada depois, não vai nos livrar da condenação, não é? É verdade, nós presumimos, nós tomamos isso por dádiva, nós aventuramos em qualquer parte sem a verdadeira autoridade de fazê-lo. Não há nenhuma autoridade na Bíblia para um cristão beber, jogar, mentir e farrear. As pessoas se unem a essas igrejas e seguem adiante do mesmo modo. Elas se unem a estas igrejas, as mulheres cortam seus cabelos, usam shorts, fumam cigarros, claro, seguem em frente. Elas acham que isso está certo, elas presumem que está tudo correto, mas não está tudo correto, não está correto. Há 1 milhão de milhas, isso não está correto. A palavra de Deus não suporta isso, ela é contrária a isto, mas eles presumem que está tudo certo.
Aleluia. Vamos ler mais um parágrafo só, né, que já deu a hora. Em alguma parte aqui fora, na costa oeste, agora, isso não é como alguns dizem agora, né? Esses são os pentecostais mesmo, né? Em uma grande, fina igreja, uma organização maravilhosa, mas eles se afastam tanto da palavra. Esta senhora usava cabelos longos, ela havia feito uma pequena coisa redonda atrás, talvez aquele coque assim que as mulheres antigas costumavam fazer, que hoje em dia os crentes quase não fazem isso, porque já não usam mais o cabelo comprido, não é? Bom, coisa redonda atrás de sua cabeça, e eles têm ao seu redor e diziam: ei, o seu pneu de trás está vazio, zombando dela, né? O seu pneu de trás está vazio, e todos eles criticavam dela. Até mesmo o pastor lhe disse que ela deveria cortar seu cabelo porque era diferente. Ela me perguntou, ela disse: irmão Branham, que tal isto? Ele me disse algo errado. Bem, eu preciso parar, né? Porque a gente quer continuar, mas o tempo passa, né? Então, mais umzinho só, né? Então, porque senão fica cortado o assunto aqui, né? Ele disse algo errado. Aqui está entre aspas e fecha aspas. Nossas irmãs pentecostais fazem a mesma coisa como o mundo. Olha isso, há 60 anos atrás, 50 anos atrás. Misericórdia, e agora então, não é? Como o resto do mundo. Alguém disse outro dia, ele disse: irmão Branham, as pessoas te consideram um profeta, por que você não ensina essas pessoas como obter dons espirituais? Deixe para lá a maneira que essas mulheres se vestem e a forma que aqueles homens agem. Deixa isso para lá. Você não tem nem o direito de dizer isto. Ensine-os grandes, profundas coisas espirituais. Eu disse: como posso ensinar-lhes álgebra quando eles não sabem nem mesmo o ABC? Eles não sabem nem os rudimentos da religião, da fé. Como que vai aprender coisas tremendas, profundas, não é? Como pode você dar-lhes uma educação universitária, sendo que eles não estão nem mesmo no jardim da infância? Não têm nem mesmo a decência comum de se limparem e agirem como cristãos, e se vestirem como cristãs, e viverem como cristãos, e então falar a respeito de dons espirituais? Saiam do jardim da infância. Eles presumem que está tudo certo, mas está errado. Agora eu tenho que parar mesmo, de todas as formas, né? Que o Senhor Deus nos ajude a nós aprendermos essas coisas, porque é bom que se diga, né? Eu não sou dono desse profeta aqui que está ensinando nós, não. O dono dele é Deus. Nós temos a graça de Deus de termos a revelação das Escrituras que enviaria esse profeta no tempo do fim. E ele tem enviado, e nós estamos crendo em sua mensagem pela graça de Deus. E nós vamos orar porque o tempo está passando. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Fica com cada um, consola os corações abatidos, os tristes, famílias enlutadas, consola a todos, dando vitória, curando os enfermos, para a tua bendita glória. Nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Então não esqueçam de clicar no joia, no gostei ali, também inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, né? Os nossos endereços de cultos, horários e dias estão aí na descrição do vídeo. E também tem o WhatsApp aí, se você quiser entrar em contato conosco. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Permitindo Ele, nós estaremos juntos em nossa próxima programação, se Deus quiser. Amém, amém. Fiquem com Deus.